Não é novidade dentro do gênero de terror que a gente tenha filmes que são de terror, mas eles acabam trocando de gênero no decorrer da franquia, né, nas suas sequências. A gente tem ali casos como Evil Dead, que do segundo pro terceiro virou algo mais cômico, o mesmo aconteceu com o Massacre da Serra Elétrica, que virou uma coisa mais satírica, mais camp, e o caso de Alien, que em Aliens virou um filme de ação, e Exterminador do Futuro, que também no Exterminador do Futuro 2, Dia do Julgamento, virou um filme de ação, ainda que esses dois tenham ali o pano de fundo da ficção científica. E eu quero trazer esses dois como uma referência aqui, porque é exatamente o caso que acontece com Megan 2.0. É até mais próximo de Exterminador do Futuro, porque a gente tem uma narrativa que ela faz uma certa referência, né? Olha ali pro Exterminador do Futuro e traz meio que a mesma sacada, que é trazer o robô, que seria o vilão do primeiro filme, lá no caso é o T-800 e aqui é a Megan. E aí no segundo filme, ele passa a ser, em vez de ameaça, ele passa a ser o protetor, né? Ele vai se tornar ali por um lado dos mocinhos. No caso da Megan, uma heroína barra anti-heroína. Depende do ponto de vista, até porque tem toda uma questão ali que pra ser trabalhada dentro da obra, essa dúvida ela funciona, mas que acaba sendo importante essa troca para manter ali o pilar de uma franquia. Afinal de contas, isso é muito importante hoje em dia, né? Ter uma franquia no horizonte, ter o Megan 3.0 já ali preparado para anunciar se o 2.0 for um sucesso. Então essa troca, ela até faz sentido e nesse caso até foi algo que me interessou, apesar do filme ele abrir muita mão do terror, né? Eu gosto muito do primeiro filme, porque eu acho que ele dentro ali do terror, ele faz um bom trabalho, claro que dentro dessas limitações é um terror cômico, é um terror com uma classificação indicativa mais baixa, né, ali PG-13, então não é tão sangrento assim, mas ainda é um bom terror, ainda é divertido. Eu gosto muito da personagem Megan, eu acho ela muito icônica, eu acho que ela já tá ali no hall dos personagens do gênero, principalmente quando a gente olha para os últimos anos, ela é uma personagem marcante, ela traz toda essa tradição do brinquedo amaldiçoado, né? Esse brinquedo amaldiçoado que a gente sempre lembra do Chuck, né? Eu acho que talvez até antes do Chuck talvez já tivesse tido algum filme, algum experimento ali com brinquedos amaldiçoados, mas o Chuck com certeza é o grande nome que vem à mente quando a gente pensa em filmes com brinquedos malditos, né? A franquia Brinquedo Assassino ela é muito marcante no terror. E o Chuck, ele é essa figura muito carismática também, muito marcante, que tem ali também um tom cômico muito forte. Então acaba que Megan, pra mim, ele funciona justamente por causa disso, né? Ele funciona porque a personagem é boa, ele funciona porque, apesar de ser um filme bem bocó, ele é um filme legal, ele é um filme divertido. É um filme que ele entrega o que ele precisa entregar, ele não entrega nada além disso, ele não é aquele filme super grandioso, super ousado, mas ele funciona ali como um bom entretenimento. Só que essa troca de gênero, ela acaba impactando bastante Megan 2.0, ao meu ver, porque tirar o terror e trazer a ação pro centro ali, né, fazer um filme de ficção científica barra ação, ela não só vai remodelar todo o filme, né? Ele vai ter que ter todo um conjunto de ideias diferentes para ser um filme menos terror e mais divertido, mais ali para um público maior, ao mesmo tempo que ele vai trazer outras questões para o centro da obra. Então a gente ainda vai ter um tom um pouco da galhofa da Megan, na galhofa que a gente já via no primeiro filme de terror cômico, mas aí também vai ter uma coisa mais séria, um comentário um pouco mais sóbrio sobre a questão da inteligência artificial, né? Os perigos, os benefícios, o uso da inteligência artificial, que é um choque de ideias, é um choque de tons, né? Um tom mais cômico com um tom mais sério que não é tão bem casado, não funciona tão bem, não porque não podem funcionar, mas porque realmente é como que o diretor, o Gerard Johnston, ele não soube como equilibrar isso, não soube como amarrar essas duas ideias tão opostas, né? Esses dois tons, em teoria, tão opostos. O resultado é uma crise de identidade ali no filme que já fica muito clara desde os primeiros minutos, porque os primeiros 30 minutos de Megan 2.0 são insuportáveis. Eu não tô brincando. Eu sou bem tranquilo com algumas coisas. Eu já falei isso aqui no canal. Não é, porque tem um diálogo expositivo, dois diálogos expositivos que eu vou odiar o filme. Meu Deus, pior coisa do filme. Só que assim, você pegar um filme de 2 horas ali, ou quase 2 horas, e meio que os 30 primeiros minutos serem completamente expositivos, ser praticamente um tutorial. Sabe quando a gente joga videogame e a primeira parte inteira do jogo ali é um tutorial para você aprender a jogar? É basicamente como eu me senti assistindo Megan 2.0, que todo aquele começo é só para eu entender as coisas que eles vão me explicar, em vez de simplesmente trazer isso de uma forma mais orgânica no decorrer da obra, sabe? Tipo, eles precisam parar, literalmente, em um diálogo pra personagem principal ali explicar, pra Cade explicar tudo o que aconteceu
desde o primeiro filme, né? Exemplificar, ela vai falar algumas coisas, a gente vai ver uma imagem que sugere uma outra ideia, claro, para ter aquela coisa mais de sátira, para ter aquela coisa, tipo assim, a gente entender como está a relação dela com a tia e o que ela está passando, né? O que ela está dizendo, como ela está descrevendo essa relação, mas como ela é de verdade. Mas também é toda uma sequência para deixar claro o que os personagens fizeram nesse decorrer, né? Onde eles estão agora, qual foi o impacto da Megan ali no primeiro filme, das mortes, e também qual é esse impacto na discussão da inteligência artificial, já que o primeiro filme já debatia um pouco disso, mas agora esse debate ele vai estar lá, mas ele vai estar lá de uma forma muito mais sóbria, ele vai estar lá de uma forma muito mais séria, o que particularmente não só é chato por causa dos diálogos expositivos, mas eu achei muito incômodo porque talvez uma das belezas do primeiro filme fosse a simplicidade. Como eu falei, não é grandes coisas quando a gente pensa que não é um filme tão ousado, que vai revolucionar ali o gênero, o subgênero. Ele é só um filme com uma boneca assassina que é divertido. Mas ele é simples e ele funciona nessa simplicidade. Enquanto o Megan 2.0 já quer ali trazer, talvez, diálogos, discursos grandes demais para um filme que deveria funcionar num tom um pouco abaixo, numa coisa mais simples, mais direta, ainda que abrisse mão do terror, como é o caso aqui. Então a gente vai ter. É tudo tão explicado nesse começo, é tudo tão colocado de uma forma tão óbvia, tão assim. Vamos explicar isso para você entender, espectador que não está prestando tanta atenção, ou que não quer pensar tanto, a gente vai te explicar, pegar você pela mão e explicar tintim por tintim. É tão óbvio, é tão feito de uma forma tão detalhada e descritiva que a gente já nos primeiros minutos a gente consegue entender exatamente quais daqueles elementos vão ser usados no decorrer do filme, no sentido tipo, isso aqui vai ser pro meio, isso aqui vai ser pra esse conflito menor, isso aqui vai ser pro clímax do filme, isso aqui vai estar segurando, eles vão segurar essa informação aqui pra lá no final do filme isso ser algo relevante, sabe, eles puxarem isso. É tudo tão óbvio, é tudo tão esquisito que a gente, como eu falei, a gente já consegue enxergar, fica transparente, a gente tá vendo dentro da Matrix, que a gente já consegue enxergar todo o roteiro da obra, como ele vai se desenrolar, o que é muito negativo. Então a troca do terror pra ação em si, talvez não seja tão negativa pela troca, mas por ele trazer, né, eles tentarem arcar com um peso de uma coisa muito mais séria do que deveria ser, muito mais complicada do que deveria ser, e que acaba impactando a experiência muito negativamente. Apesar de, claro, ser uma experiência que vai melhorar bastante quando a gente ter a presença, de fato, da protagonista de verdade, que é a Megan, a nossa bebê reborn crescidinha, que tá maravilhosa como sempre. Mas antes de eu continuar falando disso, antes de eu começar a falar da Megan em si, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Você vai tá mandando a mensagem pro YouTube de que esse vídeo é um bom vídeo, que esse vídeo merece ser visto. A gente vai crescer esse canal, vai crescer essa comunidade que ama cinema. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, seja de lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais, que eu tô sempre falando das outras coisas que eu tô consumindo, né? Séries que eu tô vendo, os livros que eu tô pegando pra ler, que eu estou realmente lendo, e também de outras coisas que eu estou assistindo, né, em matéria de filme, porque nem tudo que eu assisto eu consigo trazer aqui pro YouTube. Então, vale me seguir lá, se você também quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia. O arroba é o Adam Williams, tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar de Megan 2.0, esse filme dirigido pelo Jared Johnston. E que, como eu falei, é um filme que me causa sentimentos conflitantes, porque beleza, achei legal, consigo me divertir. Tem alguns momentos muito legais, mas assim, eu gosto bem mais do primeiro e beleza, já me perde um pouco do fato dele não ser mais terror. Mas aí quando eu vejo que ele também não consegue fazer outras coisas simples de uma maneira interessante, esse filme acaba me perdendo mais e ele só me segura realmente no lugar por causa da presença da Megan, que é uma personagem, como eu disse, muito icônica, muito divertida, muito legal de acompanhar e que demora a aparecer. Demora a aparecer toda essa parte completamente de explicar as coisas, de ficar botando um tom muito sério, envolvendo coisas governamentais e armamento e guerras tecnológicas e uou, vamos, o mundo está em perigo por causa da inteligência artificial. Gente, não quero ver esse filme, tá? Eu não quero ver isso, eu quero ver só a boneca matando pessoas, seja ela do lado do bem, do lado do mal, sabe? Eu quero ver um filme
simples, eu sou um homem simples, sabe? Isso já me deixa feliz. A presença da Megan acaba sendo um pilar que vai fazendo um filme ficar no lugar, né? Então o filme ele vai perdendo um pouco já nesses primeiros minutos, por causa de todos esses problemas. E aí quando a personagem surge, ela surge pra pegar tudo ali que tá fragmentando e meio que segurar no lugar. Claro, o filme prende gente muito mais por causa da personagem do que da história, que é uma história bem bobinha, como eu falei, meio que pega muita inspiração de Exterminador do Futuro 2, de vai aparecer uma nova tecnologia que é ainda mais perigosa que a Megan por vários motivos, e aí acaba que a Megan precisa ser trazida de volta para ela ser agora a protetora, para ela combater essa tecnologia, essa inteligência artificial ainda mais avançada. E a presença da Megan funciona não só porque ela é muito carismática, mas porque também ela traz consigo um certo tom de humor que faz falta no filme, né? Como eu falei, o filme ele fica muito sisudo, ele fica muito sério, muito complicado, denso. E aí quando eles trazem a Megan de volta, a coisa vai mudando porque a Megan ela tem aquele senso de humor meio debochado, aquela coisa da sátira também, né? Aquela coisa dela realmente debochar dos personagens, tirar sarro dos personagens. Isso é muito engraçado, até porque a gente tem essa questão do Vale da Estranheza, que faz muito bem pro primeiro filme e também para esse segundo filme, né? A Megan em si é essa personagem que traz esse Vale da Estranheza, até mais do que a vilã, que é a Amélia, que é uma outra inteligência artificial, um outro robô, né? Também tem seu corpo de robô, e que me causou um Vale da Estranheza diferente, porque por mais que ela seja igual uma humana, né? A Megan a gente vê que ela tem feições de robô e a gente tem esse estranhamento. A Amélia não, ela não tem feições de robô. Ela tem as feições da Elizabeth Olsen. E eu fiquei o filme inteiro pensando, cara, por que que ela é igual a Elizabeth Olsen? Não é a Elizabeth Olsen. E isso me deu um bug na minha cabeça, porque eu fiquei o filme inteiro pensando nisso, toda vez que a personagem aparecia, e acabava me desconcentrando um pouco. Mas para além desse Vale da Estranheza, como eu tava dizendo, o humor, ele funciona muito bem nesse filme. Ele segura muito bem, talvez por trazer esse equilíbrio na obra que fazia falta, né? Quando o filme tava muito denso, tipo, meu, não era isso que eu queria ver. Aí vem a Megan com toda a sua galhofa, né? Porque é meio galhofa mesmo. E beleza, funciona, porque pelo menos ele já conversa melhor com o tom do primeiro filme. Apesar de que a ação, né, que a gente tem ali, a ação desse segundo filme, rende boas sequências. Eu acho que são sequências legais. Toda vez que a gente tem os embates dos robôs, ou não necessariamente dos robôs, mas assim, que a gente tem um filme indo para um lado mais de ação, né? Então tem perseguição de carro. São boas cenas, rendem bons momentos. Só que são momentos muito mais pontuais em um filme do que necessariamente aquele tom de humor ou de terror no filme anterior. Então é claro que a gente vai ter vários momentos que funcionam para fazer uma autorreferência, né? Então a gente vai ter, se no primeiro a dancinha dela viralizou e foi muito importante pro marketing do filme, nesse filme, obviamente, a gente vai ter que ter um look diferente pra Megan, uma dancinha diferente pra Megan, a gente vai ter que ter aquela cena dela cantando, porque a cena dela cantando a música da Cia no primeiro filme é muito engraçada, é muito marcante, por mais que tem ali uma coisa meio de vergonha alheia, de medo, porque ela canta de uma forma levemente ameaçadora, sabe? Isso volta nesse filme também num momento que também gera essa vergonha alheia, também gera essa coisa incômoda, uma certa angústia que cabe muito bem pro tom do filme. E aí a gente vê, claro, que são momentos que, porque tem no primeiro filme, fez sentido no primeiro filme, tem que ter de volta. Mas isso, assim, não chega a machucar, sabe? Isso não chega a ser nem perto do problema da mudança de tom, de tornar tudo tão complicado e tão sério, que acaba apagando realmente esses momentos legais. Os momentos de humor são muito legais, as cenas de ação são bem filmadas, são bons momentos, mas que acabam apagadas num conjunto da obra que vai se perdendo nessa ideia. E que nem mesmo as referências para ficção científica em si acabam funcionando. Como eu disse, o Exterminador do Futuro 2, ele é muito utilizado como uma referência velada aqui, né? Quem conhece a trama de Exterminador do Futuro 1 e 2 vai entender que Megan e Megan 2.0 brincam com a mesma ideia. Mas nunca é aquela coisa completamente assumida, né? Que o filme vai jogar na cara do público, que é Exterminador do Futuro 2. Só que ele também faz outras referências de maneira velada para outras obras da ficção científica. Então tem desde coisas assim que dá pra notar como Frankenstein, até Ghost in the Shell. Tem muita coisa meio cyberpunk assim que eles vão trazendo e que por mais que seja legal, né, tem essa questão da referência que a gente tá falando de filme sobre inteligência artificial, um filme sobre robótica, é maneiro de ver
eles brincando, eles flertando com essa coisa da ficção científica de uma maneira bem assumida, né? De mostrar ciborgues, mostrar a conexão entre ser humano e robô. Ao mesmo tempo, isso acaba levando o filme para um lado que me incomodou um pouco, de que eu fui ver o primeiro Megan como um filme de terror bem simples, um filme de terror daqueles de começo de ano, mais trechinho, um pouco mais voltado, talvez com o pezinho no slasher, e que funcionava. E quando eu fui ver Megan 2.0, eu não esperava a mesma coisa, mas eu também não esperava que ele ia virar um filme de super-herói. Ele chega assim de ter aquele raio azul. Sabe a era dos filmes de super-herói que sempre tinha um raio descendo do céu? Sabe, um raio azul descendo do céu e... Sabe, ele chega assim de fazer a mesma coisa. Ele inventa uma ameaça megalomaníaca, ele vai tendo que trabalhar essa escalada da ameaça. E quando chega no clímax, cara, eu falei, nossa, eu estou assistindo um filme de super-herói. E eu adoro filmes de super-herói, mas não era isso que eu queria ver em Megan. Sabe? É um sentimento engraçado quando a gente tem isso, porque é muito louco como eles se afastam o máximo possível do terror, mas eles não têm medo de descaracterizar as ideias que eles têm, as boas ideias que eles têm, ao flertar com um gênero completamente diferente ali e fazer algo que, beleza, ainda é ficção científica, mas, cara, tá muito exagerado já. Claro, tudo isso muito embalado com um discurso um tanto controverso sobre inteligência artificial. É um discurso que talvez incomode muita gente, porque o primeiro filme ele falava ali dos perigos da inteligência artificial, e esse filme segue falando disso, mas ele também segue tendo uma ponta mais esperançosa nesse discurso, né? Enquanto um lado assume mais o discurso de a inteligência artificial ela deve ser completamente controlada e impedida, a outra aceita isso como é parte do progresso, não podemos evitar, mas se tivermos um comportamento positivo ao redor da inteligência artificial, se a própria humanidade der o bom exemplo, a inteligência artificial vai aprender conosco. Se nós dermos o bom exemplo, eles vão ter um exemplo positivo e isso pode ser positivo. Então a inteligência artificial nas mãos corretas, ela pode ser uma coisa muito boa para o mundo, para a sociedade, para a evolução, né, de todos nós. Mas nas mãos erradas ela também pode ser um problema, ela pode ter um problema se ela não tiver um controle. Então é um discurso que ele nunca assume exatamente um lado, ele ainda fala dos perigos da inteligência artificial, mas ele também, até talvez por abrir mão do terror, ele abrace um pouco mais esse lado mais esperançoso, o que, como eu falei, não tá tanto nisso num ponto mais de incomodar enquanto o filme em si, né? Muitas outras coisas me incomodam mais do que isso, mas eu ainda acho que é um discurso controverso, que a gente tá no momento controverso ali de inteligência artificial, muitas vezes relacionada a Hollywood, e que, né, é um discurso que pode não ser bem aceito, ainda mais em um filme que tem lá os seus probleminhas, né? Que não é um filme tão bom assim ao ponto de blindar essa controvérsia. E eu acho que isso é até sintomático pra gente notar como é mal desenvolvido a questão dos antagonistas aqui. Enquanto no primeiro filme, eu acho que a Megan tem um baita trabalho de ser pensada, né? Como eles pensam o roteiro pra justificar a Megan, pra trabalhar a Megan, as motivações e como isso vai dar errado, enquanto aqui não, aqui é muito mais raso, acho que toda a questão da antagonista ali, da Amélia e tal, né, e não só da Amélia, mas todas as questões em volta dela são muito mais rasas, são muito mais bobas e parecem tiradas de filmes de ficção científica muito mais antigos do que o próprio primeiro Megan, sabe? Aquela coisa de pensar a tecnologia lá na virada dos anos 2000, lá nos anos 90, nos anos 80, como se era pensada na tecnologia do futuro. A gente nota muito isso talvez porque é um filme que ele também não consegue agregar muito e trazer nada de novo nesse lado do antagonismo. Na hora de pensar o discurso sobre inteligência artificial, eles pensaram demais, mas na hora de tentar atrelar isso de fato com a ameaça do filme, parece que ficou devendo e acaba que a gente tem, beleza, a Megan é super legal, super interessante, mas a gente não tem realmente antagonistas à altura dela, pelo menos no sentido da gente, sabe, beleza, a gente entende que existe uma ameaça, mas a gente nunca sente essa ameaça, que é algo completamente diferente de Exterminador do Futuro 2, por exemplo, onde o robô mais avançado, o T-1000, ele era uma ameaça em cada momento que ele estava em cena. Aqui, a Amélia, no máximo, é uma Megan ali recalchutada, mais humanizada, mas menos interessante também. Então, para Megan 2.0, nota 5.
Não vou dizer que eu saí completamente decepcionado, porque beleza, eu ainda me diverti e eu também não fui com tanta expectativa. Eu gosto do primeiro filme, mas eu não queria pensar muito sobre o segundo, sabe? Eu queria saber o que eles iam me entregar. Mas eu achei que ia ser melhor porque, pô, é o mesmo diretor, é um filme que levou seu tempo de produção, né? Não foi aquele filme que saiu logo em seguida, que foi tão apressado assim. Teve um tempo de desenvolvimento, eu achei que poderia ser melhor. Eu queria que ele fosse aquela sequência realmente legal de terror, que expande, que aprofunda o conceito, como foi Sorria 2, que eu gostei muito mais. Mas pelo menos não é aquela sequência tão ruim assim, tão desastrosa como Coringa 2, essa sim, que foi um grande problema de 2024. Mas aí, você já assistiu Megan 2.0? Comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa se você ainda não viu o filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.